Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje com um vídeo um pouco diferente do que eu costumeiramente venho fazendo. Eu tenho feito os vídeos, quem acompanha meu canal sabe que eu tenho feito os vídeos de ranking do pior para o melhor álbum de determinada banda ou artista. Hoje, atendendo ao pedido de um amigo, o Demétrio Ferreira, que participa comigo no podcast Antigas Novidades, ele sugeriu que eu fizesse um vídeo falando das trilhas sonoras de novelas. Como eu estou nessa onda de fazer os rankings, eu decidi fazer então um ranking das 10 melhores novelas que eu assisti, da 10ª até a primeira colocada, e também mostrando as suas respectivas trilhas sonoras. Então daí o ranking normal continua a partir do próximo final de semana. Hoje vamos falar então do ranking de novelas, as 10 melhores novelas que eu já assisti na minha vida. Começando em 10º lugar, Dancing Days, de 1978. Essa novela, ela foi bem marcante na época, foi no período assim que estava surgindo a disco music no Brasil e no mundo, estava bem no auge. Então, acabou sendo um período assim que a trilha sonora teve muito disso, né? Que a música de abertura, por exemplo, era das Frenéticas, a música Dancing Days, né? Era das Frenéticas. Aqui também tem a Hora de União, que é a Lady Zu, que cantava. Então, assim, era um período muito forte da disco music. E isso foi retratado aqui na trilha sonora, tanto na trilha nacional, né? Como na trilha sonora internacional. Que também aqui tinha música dos Bee Gees, né, que tava bem em voga aquele filme Os Embalos de Sábado à Noite, né, Saturday Night Fever, né. Então aqui tem músicas do Bon.I.M., do Village People. Então a trilha sonora bem característica daquele período. Dancing Days foi uma novela muito importante e marcante pela história da Júlia Matos, né, que é o personagem vivido pela Sônia Braga. Ela é presa, fica 11 anos na cadeia por causa de um acidente, ela acaba embriagada, ela acaba matando uma pessoa, né, num acidente automobilístico, e com isso ela fica 11 anos presa, e quando ela sai, ela tenta reconquistar o amor da filha dela, que quando ela foi para a cadeia tinha apenas 7 anos, e agora está com 18 anos, já é uma moça, né? E então ela tenta reconquistar, mas a filha dela, que é vivida pela Glória Pires, não dá a menor chance para ela se aproximar. Ao mesmo tempo, a irmã dela, o papel vivido pela Joana Fon, faz de tudo para manter ela afastada da filha. Nesse meio tempo, ela vive um romance com o Kaká, que é o personagem do Antônio Fagundes. Uma novela muito legal, uma novela muito assim importante, e que eu obviamente vi só depois, já em DVD, eu acabei assistindo, mas deu para perceber o quanto ela era uma novela bem criativa. Então por isso fica aqui em 10º lugar. Em 9º lugar, O Rei do Gado, de 1996. Rei do Gado, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, que conta a história de duas famílias de imigrantes italianos, os Mezenga e os Berdinazzi, e essa guerra entre eles acaba se estendendo por gerações. Quando chega no período que o personagem principal, o Bruno Mezenga, vivido pelo Antônio Fagundes, se apaixona pela Luana, né, que é essa personagem aqui da capa da trilha sonora, vivida pela Patrícia Pilar. A Luana faz o papel de uma sem-terra ali naquele momento, e para todos os efeitos ela não tem família, mas mais tarde se descobre que ela é Marietta Berdinazzi, ou seja, justamente da família que é rival do Bruno Mezenga. Então ele acaba vivendo um dilema de ter que a mulher que ele ama faz parte de uma família que sempre foi que ele odiava, né? Então fica sendo uma coisa bem interessante, além de outras coisas, outras tramas que acontecem sucessivamente ali, bem interessantes, como por exemplo ali tem aqui na outra trilha sonora, né? Temos o Almir Sater e o Sérgio Reis, que vivem a dupla Pirilampo e Saracura na novela. Então assim, foi uma novela bastante marcante na época, em 1996, e que por isso fica aqui
em nono lugar no meu ranking. Em oitavo lugar vem A Viagem, uma novela da extinta Rede Tupi, em 1975, essa aqui é a trilha sonora original da novela da Tupi, né? Na época, o personagem principal, o Theo, era vivido pelo Tony Ramos, o Alexandre, que era o vilão da trama, vivido pelo Everton de Castro, a Diná era vivido pela Eva Vilma, e é uma novela assim que trata a questão do espiritismo, né? A viagem nada mais é do que o que acontece com a gente depois da nossa morte, né? Então era muito marcada por essa questão de espiritismo, né? O personagem vivido pelo Alexandre, ele acaba morrendo, e como ele era uma alma ruim, ela volta para atormentar aqueles que o perseguiram. Então assim acaba sendo uma trama assim, bastante pesada numa altura dos capítulos. Só no final é que há a redenção do personagem. Então assim é uma novela muito marcante, uma novela escrita pela Ivani Ribeiro. Em 1994 ela foi adaptada e foi feita novamente na TV Globo, aí com o Maurício Matar vivendo o Theo e o Guilherme Fontes encarnando o personagem do Alexandre de uma maneira brilhante. Tanto que até hoje, quem lembra do personagem Alexandre lembra dessa interpretação, muito mais até do que da original. Então eu acredito aqui que ele até superou o personagem original. E ficou também uma versão digna, uma versão que com certeza esteve à altura da original. Então, em oitavo lugar, A Viagem, de Ivani Ribeiro. Em sétimo lugar, A Gata Comeu, de 1985. Essa novela, para mim, aqui tem uma coisa especial, né? 1985, eu tinha 11 anos de idade. Assim, para mim foi muito marcante a história por si só, né? E também os personagens eram muito engraçados, né? A personagem principal, a Jo, que era vivida pela Cristiane Torlone, se apaixona pelo Fábio, né? O Nuno Leal Maia, mas não sem antes uma série de brigas entre os dois. Eles viviam como gato e rato. E num determinado momento lá, justamente quando eles estão bem, aí ela perde a memória, ela sofre um acidente e esquece que ela conheceu ele. Então é uma coisa muito assim, se torna dramática, uma história que era apenas quase uma comédia, né? Mas é uma novela, das novelas das 6, do horário das 6 da tarde, para mim foi a melhor novela que eu já assisti. Então por isso que ela está aqui, por uma questão até afetiva, em sétimo lugar. Essa é a trilha sonora nacional, que tem a música Sopra o Vento, do Hit, tem a música Comeu, do Magazine. Tem várias músicas bem interessantes aqui. E na trilha sonora internacional, né, temos várias músicas também. Essa aqui, por sinal, essa trilha sonora é bastante procurada, porque tem a música Crazy for You, da Madonna, que foi substituída nas outras versões por outra música. Parece que, se eu não me engano, uma música da Xadê. Então, essa é uma trilha bastante procurada da novela A Gata Comeu, que está aqui em sétimo lugar no meu ranking. Um detalhe importante. A Barba Azul era como se chamava A Gata Comeu na versão da Tupi. A Gata Comeu é um remake. É uma nova versão da novela A Barba Azul, né, que é vivida aqui pela Eva Vilma, a personagem da Cristiane Torlone. Nesse caso aqui foi vivido pela Eva Vilma. Mas a versão de 85 é sensacional e, a meu ver, é uma das poucas versões que superam a original. Agora, em sexto lugar, aqui, só conferindo aqui se é isso mesmo, para não cometer o erro. Sexto lugar, sim. Selva de Pedra, novela de 1972, com Francisco Coco no papel principal e Regina Duarte, né? Naquela época a Regina era a namoradinha do Brasil e o Francisco Coco era um dos maiores galãs, né? E essa novela, escrita pela Janete Claire, foi bastante marcante, alcançou incríveis 100% no Ibope. Todos os televisores ligados na época estavam assistindo um dos capítulos, se eu não me engano o capítulo final, ou um dos capítulos que antecedem o último.
Então aqui foi muito marcante Selva de Pedra. Essa é a trilha sonora nacional do Marcos e Paulo Sérgio Vale, uma trilha sonora bastante procurada. Essa aqui já é a trilha internacional de Selva de Pedra. Selva de Pedra mostrava a história do Cristiano Vilhena, que é representado pelo Francisco Coco, que se apaixona pela Simone, né? Na verdade, a Simone se apaixona por ele, a Simone é a Regina Duarte. Só que eles estão prestes a casar e o Cristiano conhece a Fernanda, que era o personagem vivido pela Dina Sfati. Como a Fernanda é rica, o Cristiano, que era um rapaz bastante ambicioso, se aproxima dela com a intenção de noivar e casar com ela e acaba deixando o amor da Simone de lado, né? E daí tem uma série de tramas e reviravoltas que acontecem nesse período. Mas é uma novela fantástica, uma novela muito interessante e uma novela que acabou tendo também um remake. Em 1986, a novela acabou saindo com outros personagens, né, com outros atores representando, né, que foi o caso do Tony Ramos representando o papel do Cristiano e da Fernanda Torres fazendo o papel da Simone, né. Também foi uma versão bem digna, uma versão correta, um remake muito interessante. E Selva de Pedra, na minha opinião, fica aqui em 6º lugar. Em 5º lugar agora, no top 5, Irmãos Coragem. Essa novela ela tem muita importância na história da teledramaturgia brasileira. É de 1970 e foi a primeira novela. A grande importância dessa novela é o seguinte: ela foi a primeira que fez com que os homens passassem a gostar de novela. Os homens, porque como era uma novela, assim, uma espécie de um faroeste, né? Os personagens aqui, os irmãos Coragem, retratado aqui, eram o Tarcísio Meira, o Cláudio Cavalcante e o Cláudio Marzo. Então, eles viviam numa cidade fictícia chamada Coroado, onde eles tinham um garimpo. E lá eles enfrentavam as maldades do coronel Pedro Barros e também do seu ajudante lá, o Falcão. Né? E tudo isso foi se desdobrando, né? A novela tinha uma série de desdobramentos, assim, e tinha realmente muito de faroeste. Isso chamou a atenção dos homens, que daí começaram a usar a desculpa que essa novela era uma novela diferente, né? Essa novela da Jeanette Claire. E por isso começaram a assistir. Então essa novela tem muita importância justamente por isso, né? Obviamente que eu não assisti a versão original na época, né? Mas sim posteriormente em DVD. Mas deu para ver que Irmãos Coragem de fato é uma das maiores novelas da história. Foi feito uma versão em 1995 com o Marcos Palmeira no papel de João Coragem, com o Marcos Winter aqui da foto fazendo o papel do Duda Coragem, mas não ficou à altura. Por sinal, uma versão muito fraca, talvez um dos piores remakes já feitos no Brasil, mas ficou aí registrado também. Irmãos Coragem teve uma versão em 1995, tá aqui no meu top 5. 4º lugar, Vale Tudo, de 1988. Essa novela também foi histórica por falar de um momento que o Brasil estava vivendo, né? Até por sinal, a música de abertura era Brasil, né? Com a Gal Costa cantando, uma música do Cazuza. E o Brasil estava passando por aquele momento, né? Da mudança dos anos 80, ali, da saída da ditadura militar para a nova república e posteriormente para a promulgação da Constituinte. E Vale Tudo foi uma novela que falou muito das falcatruas, né, de pessoas que se dão bem, que fazem de tudo para passar por cima de princípios e de caráter para se dar bem na vida. Então esse era o Vale Tudo retratado. Ali tínhamos a personagem da Maria de Fátima, uma moça ambiciosa, que era a Glória Pires. E ela era filha da Regina Duarte e ela fazia de tudo para se dar bem, né? Mesmo que para isso ela tivesse que passar por cima de todo mundo. Então, Vale Tudo foi uma novela muito importante. Teve um crime que ficou muito famoso na época. Quem matou Odete Roitman? O Brasil inteiro parou para perguntar, né? Quem matou Odete Roitman, que era uma das vilãs da novela, vivida pela atriz Beatriz Segal.
né? Então essa é a trilha nacional, essa que eu estava mostrando, e essa aqui é a trilha internacional da novela Vale Tudo. Chegamos ao terceiro lugar aqui, ao pódio, né? Com a novela Roda de Fogo. Roda de Fogo é uma novela também fantástica, escrita pelo Lauro César Muniz. Ela retrata o drama, né? A princípio não tinha nada de drama. O Renato Vilar, que era o Tarcísio Meira, ele é um empresário inescrupuloso, é um empresário que trata mal todo mundo. Ele só pensa em se dar bem, ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em poder. E determinado momento da vida dele ali, depois que ele completa seus 50 anos, ele faz uma festa dos 50 anos, ele começa a sentir umas dores de cabeça estranhas, e ele acaba indo consultar no médico e descobre que ele tem um tumor inoperável no cérebro. E o médico dá de 3 a 6 meses de vida para ele. Ele então muda completamente a sua forma de enxergar a vida, ele tenta mudar a sua maneira de viver, ele se apaixona pela personagem que é a Lúcia Brandão, vivida pela Bruna Lombardi, e ele acaba tendo ali um relacionamento com ela. Ela é juíza e ela acaba descobrindo coisas dele e ela passa a ter o dilema se ela entrega ele ou não para a justiça. Enfim, é uma novela que tem muita reviravolta. No começo você odeia o personagem do Renato Vilar, depois você passa a torcer por ele até o final da novela. Uma novela que marcou época, sem dúvida alguma, e por isso está aqui no terceiro lugar, mostrando aqui as duas trilhas sonoras, só para lembrar, né? O casal Tarcísio Meira e Bruna Lombardi, né? O casal que viveu os personagens principais da novela Roda de Fogo. Em segundo lugar agora, Pantanal, novela da Rede Manchete de 1990. Uma novela que também foi histórica, justamente por ser da TV Manchete, né? Acabou quebrando o monopólio da TV Globo, assustou a Rede Globo, o poder da Rede Globo, e trouxe uma novela do Benedito Rui Barbosa, mostrando todo o Pantanal matogrossense, aquelas paisagens lindas, uma história também muito interessante do José Leôncio, que é um peão que vive no Pantanal, e ali ele acaba tendo um amor, né, pela personagem da Madeleine, né, que no começo, na primeira fase, é representado pela personagem da atriz Ingra Liberato, e ele acaba ali conhecendo ela, né, e se casando com ela e tendo uma vida ali depois no Pantanal. Tem a história do Velho do Rio, enfim, várias tramas surgem e vão fazendo com que Pantanal prenda a atenção do telespectador. É uma novela que realmente ficou para a história e por isso, para mim, aqui fica em segundo lugar, né? Pantanal teve duas trilhas sonoras, essa aqui, né, com a personagem da Juma, né, que é uma personagem que eu não poderia deixar de citar também, que é a Cristiana Oliveira, né, que é a mulher que se transformava em onça, que é muito legal também isso, né? É cheio dessas coisas. O Velho do Rio se transformava em Sucuri, né, que era o personagem que era o pai do Zé Leôncio. Enfim, é uma novela riquíssima nessas lendas matogrossenses. E esse aqui é a trilha sonora de Pantanal 2. Então, Pantanal recentemente, em 2022, teve um remake aí na Rede Globo. Foi uma versão digna, abaixo da original, obviamente, mas uma versão válida. Então, Pantanal, para mim, a segunda melhor novela de todos os tempos. E para fechar, a melhor novela de todos os tempos, na minha opinião, Roque Santeiro, 1985. Essa novela é histórica em todos os aspectos. Essa é a trilha sonora Roque Santeiro 1 e essa é a trilha sonora Roque Santeiro 2. Os três personagens aqui, que são os principais, vividos pela Regina Duarte como Viúva Porcina, Lima Duarte, Sinhozinho Malta, e José Wilker, ou Roque Santeiro, formam o triângulo principal dessa novela, né? Que conta uma história fictícia de uma cidade chamada Asa Branca, onde teria morrido um jovem que, para defender a sua cidade, ele teria se sacrificado, que era o Roque Santeiro. Só que passados 17 anos depois,
a cidade já está cultuando o Roque Santeiro como um herói, por ele ter morrido pela cidade. Só que ele não morreu, ele reaparece. Só que naquele momento ninguém pode saber que ele está vivo. Porque se ele contar que está vivo, acaba o culto ao Roque Santeiro, acaba a devoção que eles têm ao personagem. Muita gente vai lá na cidade contando que está tendo milagres, que está sendo curado pelo Roque Santeiro. Então uma série de interesses começam a ser contrariados com o Roque Santeiro vivo. E obviamente que o senhorzinho Malta, que é o coronel da cidade, não quer saber da presença do Roque Santeiro. E além do mais, eles começam a viver um triângulo amoroso entre o Roque, o senhorzinho e a viúva porcina. Então é uma história muito legal, escrita pelo Dias Gomes. Ela era para ter sido lançada em 1975 na Rede Globo, mas a censura não deixou, censurou com 20 capítulos já gravados, não impediu, né, durante a ditadura militar, impediu que a novela fosse levada ao ar, e só em 1985 é que ela acabou saindo integralmente. E Roque Santeiro foi marcante pelas tramas também que tem paralelas ali, como o lobisomem vivido pelo personagem Professor Astromar, o Zé das Medalhas, enfim, é uma novela riquíssima em todos os aspectos, uma novela que vale a pena e para mim, particularmente, é a melhor. Gente, eu fiz esse vídeo aí então para vocês sobre as 10 melhores novelas. Semana que vem eu volto com os rankings normais aí das bandas e artistas. Espero que vocês gostem desse vídeo aí das novelas. Eu sei que muita gente não curte novela, talvez nem vá assistir esse vídeo, mas mesmo por curiosidade eu acho que vale a pena saber. Provavelmente de algo que eu falei aqui, não falei muita novidade, apenas apresentei as minhas 10 favoritas. Espero que vocês curtam, continuem aí comentando, compartilhando, dando seu like, que isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.